irmãos, graça e paz. Então, estamos aqui hoje para mais uma escola bíblica dominical, ainda nesse período de distanciamento social. Então, nós vamos estar dando continuidade à lição da revista, que já iniciamos nas semanas anteriores, sobre o cristão e a política, o cristianismo e a política. Nas lições passadas, nós vimos algumas ideologias políticas, como o cristão precisa se comportar diante dessas ideologias. E hoje nós vamos estar falando do nacionalismo, mais uma ideologia política que nós vamos estar estudando um pouco. Como já dissemos nas lições anteriores, o objetivo é nos levar a uma reflexão. Como o cristão deve se comportar diante dessas ideologias? Qual deve ser o nosso posicionamento? Sabemos que nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos também da terra, desse mundo, e como vivemos em comunidade, somos seres políticos, nós precisamos conhecer um pouco dessas ideologias. O texto básico está em Miqueias 6:8, que diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa ideologia política. Em que consiste o nacionalismo? E Tarcísio está aqui hoje para nos ajudar nesse tema, para discutir um pouco conosco sobre esse tema. Ele vai iniciar aí falando da definição, o que é esse conceito, qual é a definição para nacionalismo, Tarcísio? Graças e paz a todos. Claro, é um privilégio a gente estar aqui para estudar a respeito desse tema. É bem verdade que nós, como igreja, nós somos também responsáveis pela formação da nossa sociedade. Então, de muita valia o estudo a respeito de ideologias, para que nós possamos nos portar de uma forma válida e oportuna, observando os princípios cristãos dentro da nossa sociedade. E como o Colesi já trouxe, nós vamos falar hoje do nacionalismo. O que vem a ser o nacionalismo? O nacionalismo nós podemos resumir e dizer que é uma identidade comum, compartilhada. A nação, ela não é necessariamente sinônimo de um país. Nação e país não são as mesmas coisas. Como a nossa revista traz, e traz de forma bem clara, o país ele está limitado, de certa forma, a uma estrutura física, territorial. A nação, por outro lado, ultrapassa, de certa forma, essa estrutura física, ultrapassa também o que tem a ver com a questão do país, que é uma identidade civil e política, porque abrange características, digamos assim, de cunho moral, de cunho histórico, de cunho religioso, de cunho cultural. Então, a nação, ela está ligada, de certa forma, a uma comunidade. É uma comunidade ligada a um sentimento coletivo. Existe uma união dessa comunidade, que, de certa forma, valoriza símbolos, valores, memórias, história, como eu disse, a língua falada, os costumes, os ritos religiosos e etc. Como o Claudeci também trouxe, o nacionalismo é uma ideologia política, é uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação.
Uma das formas que o nacionalismo se manifesta é pelo patriotismo, que envolve essa valoração, como eu disse, de símbolos, da bandeira, da história, valora o hino nacional, por exemplo, e é basicamente isso. É importante a gente entender que o nacionalismo, ele não necessariamente significa patriotismo. Claudeci, você pode trazer para a gente, mais ou menos, a diferença entre esses dois termos, entre esses dois conceitos de nacionalismo e patriotismo? Geralmente as pessoas tratam como se fossem sinônimos, né? Mas, na verdade, há uma diferença aí bem interessante. Por quê? O patriotismo se trata de um sentimento, né? O meu sentimento de amor à pátria, né? de amor à minha nação, ao símbolo nacional, o hino nacional, né? Quando tem os jogos da Copa, as pessoas cantam o hino com aquele entusiasmo, né? A minha nação. Então, assim, esse sentimento de amor, né? Pela pátria, de amor pela cultura, pelas coisas, pelas suas raízes, né? Pela sua história. Já o nacionalismo, ele está mais relacionado com uma ideologia política, né? Ele não se trata apenas de um sentimento, mas ela é uma ideologia política. É essa noção de levar o sujeito a amar o que ele tem, a valorizar o seu patrimônio, mas tendo em vista a questão da superioridade da nação, né, da soberania, de um valor extremo da nação, né, que vai além do sentimento do patriotismo. Né? Então a gente pode dizer que o nacionalismo é uma espécie de gênero no qual o patriotismo, digamos assim, está inserido e pode se manifestar. O patriotismo, no caso, é um dos elementos do nacionalismo. O nacionalismo, que é um todo, que além do patriotismo, engloba essa questão aí estrutural, digamos assim, sim, que rege, de certa forma, que pode reger o Estado por ideologias políticas propriamente ditas. Isso, porque assim, o fato da pessoa ser patriota não significa necessariamente que ela é nacionalista, né? Ela pode ser patriota, mas pode não ser nacionalista nesse sentido mesmo ideológico. Entendi. Então, quanto a isso, quanto a essa questão da definição do conceito, é basicamente isso. O nacionalismo é, de certa forma, uma manifestação que vai além, de certa forma, a estruturação territorial de um país, mas tem a ver com costumes, valores manifestados no próprio patriotismo. Mas, para além disso, o nacionalismo envolve uma questão ideológica, política, que, de certa forma, enaltece a nação. E é isso. O próximo ponto da nossa lição, e é o primeiro ponto, digamos assim, da lição propriamente dita, diz respeito à prioridade à comunidade. Isso. Então, nesse ponto, né, o autor da revista ele vai ressaltar que o nacionalismo, né, ao contrário do liberalismo, que foi o que a gente estudou nas lições anteriores, né, a prioridade não está no indivíduo, porque o liberalismo, a prioridade é no indivíduo, né, a questão do individualismo, da soberania do indivíduo. Já o nacionalismo, ele enfatiza a soberania da nação, né? Não do indivíduo, mas da nação. Isso a gente vai se perguntar, mas o que tem de positivo? Será que tem pontos positivos nessa ideologia nacionalista? E aí eu queria trazer um pouco a questão histórica do nosso país, né? Rapidamente a gente falar assim como foi construída
essa noção de nação brasileira. Né? A gente vai ver que no período colonial, as pessoas que viviam no Brasil não tinham essa noção de ser brasileiro. Né? Então, no período colonial não se dizia que alguém era brasileiro, não existia uma nacionalidade brasileira. O que existia aqui era índios, africanos, portugueses, franceses, holandeses, né? Enfim, povos, né, que estavam aqui nesse território, mas não tinha uma nação. Então, os idealizadores, né, as pessoas que idealizavam a independência do Brasil, eles trazem essa ideia de nação. Não, o Brasil precisa ser uma nação independente, ter uma soberania. Né? E após a independência, essa ideia vai sendo fortalecida. Né? A questão da união nacional. A gente tem um país que é continental, né? País muito grande e precisava de se criar uma união nacional para que todos se sentissem pertencentes a uma nação, a uma única nação. Né? O amor pela pátria, a valorização da cultura, né? Aí a gente vai ver, eles começam a valorização da questão indígena, né? Mas isso ainda era bem artificial. Por quê? Ficava mais restrito aos grandes intelectuais, né? Aos poetas, e o povo, a maioria, não tinha ideia muito, né, do que era essa nação brasileira. Mas com a década de 30 é que vai se fortalecer mais essa ideia, né, que a gente vai ter Getúlio Vargas, um grande nacionalista, e aproveita aí a era do rádio, né, onde toda a população, grande parte da população, tinha acesso ao rádio, então ele faz uma forte propaganda com relação à valorização do Brasil, né, da cultura brasileira, e aí ele traz a questão dos símbolos brasileiros, né, da dança, né, a música, o samba como símbolo do Brasil, a questão da alimentação, né, da feijoada, a capoeira, né? Então ele vai trazer elementos e fazer uma propaganda forte em cima disso, para que o brasileiro se sentisse realmente brasileiro, né? Então isso é um ponto positivo, isso foi muito positivo na história do nosso país, né? Para se unir a essa grande nação. Sabemos que no decorrer da história houve conflitos, né? Até conflitos separatistas, mas que acabou sendo, né, unindo pela essa noção de nacionalidade, né, de uma nação brasileira. Então a gente vai ver que o nacionalismo, ele tem isso de positivo, a questão do patriotismo, da valorização das riquezas, né, aí Getúlio traz a questão do petróleo é nosso, né, da valorização das estatais. Então tem o seu lado positivo, sim. Mas a gente vai ver, como nós falamos, o nacionalismo ele não é um simples patriotismo. E por isso, às vezes, ele extrapola, né? Além dessa questão do amor à pátria, ele pode extrapolar, né? Pode chegar a um nível exagerado que pode trazer grandes problemas, não só para a sua nação, mas até mesmo para outras nações. Né? E é o que a gente vai ver, a questão do totalitarismo, né? Quando o nacionalismo ele se transforma no totalitarismo. É importante frisar, Cláudio, nessa questão que você bem trouxe aí, histórica, do nacionalismo brasileiro, que começou de forma mais intensa na era Vargas, que o nacionalismo ele tem a ver necessariamente com esse trabalhar político dos líderes políticos de engajamento da população. Necessariamente, no nacionalismo, há um engajamento da população. Porque, como você bem disse, a questão cultural é trazida
para que o povo possa, de certa forma, ter e sentir que tem uma identidade. Então é necessário que você traga elementos da própria cultura, institucionaliza esses elementos e faz com que o povo, de certa forma, venere, valorize esses elementos. Porque você mostra para o povo, de certa forma, que olha, aqui, ó, tá vendo aqui? A feijoada é um prato nosso. Getúlio Vargas fez isso, é um prato nosso. Vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar a nossa língua. É interessante também, na década de 30, Getúlio Vargas, nesse movimento, ele proibiu que houvesse colônias, digamos assim, de imigrantes na educação. Ele unificou, de certa forma, o ensino nacional. Os imigrantes tinham que ensinar na língua portuguesa. Na língua portuguesa, ele vedou que tivessem aulas, por exemplo, dos imigrantes espanhóis, italianos aqui, de certa forma, na língua deles. Por quê? Para valorizar essa nacionalidade. O povo, vendo isso, falou, olha, de fato, nós estamos tendo uma identidade. E isso traz uma ideia também de pertencimento. Pertencimento, o povo se engaja, o povo, de certa forma, abraça a causa, por assim dizer, para que possa, e quando o povo abraça uma causa política, essa causa política se torna uma causa forte. Essa ideologia política se torna uma ideologia forte, que muitas vezes, se não houver cuidado, se ultrapassar, de certa forma, em demasia, o patriotismo, como a gente falou, e muitas vezes é o que acontece, esse amor pelo nacional, esse amor pela nação, em exagero, pode muitas vezes causar um ódio ou um desprezo por aquilo que não é nacional, por aquilo que não é nacional. E aí o que é que acontece? Primeiro, tem-se um líder político, ou tem-se um partido político que, de certa forma, engaja todo esse movimento, como a gente citou na época, Getúlio Vargas, e aí o povo, de certa forma, venera esse líder, venera as lideranças que estão promovendo esse engajamento. E, por assim ser, acontecendo isso, havendo essa valorização do líder que valoriza o nacional, que se ele valoriza o nacional, ele valoriza nós que somos nacionalistas. Então nós estamos sendo valorizados por ele. Então o poder dele, de fato, tem eficácia. Então nós damos o poder a ele. E aí o que é que acontece nisso? Muitas vezes o poder fica concentrado. E o poder concentrado de uma liderança política, de um partido político ou de uma ideologia qualquer que seja, muitas vezes acaba gerando o totalitarismo. E o totalitarismo vem de uma forma, muitas vezes, começa de uma forma sorrateira, mas gera um domínio. Um domínio. E, no caso, o nacionalismo se torna totalitário quando se apresenta como um credo único para se viver. Quando o líder político nacionalista fala, olha, a nossa nação está acima de tudo. A nossa nação, ela está acima de tudo. Por quê? Porque a nossa nação é quem nos representa. A nossa nação, povo, é você. Então você deve brigar, matar e morrer pela nossa nação. Quando isso acontece, cria-se, porque há uma confusão de identidade entre indivíduo e nacionalidade. Há uma confusão de identidade, mas como assim, Tarcísio? Como eu tinha dito, o povo, ele vê no líder, digamos assim, nacionalista, e na nação, uma representação dele mesmo. E ele começa, de certa forma, valorar a nação acima de tudo, pôr a nação acima de tudo. E quando se põe a nação acima de tudo, e de modo não moderado, mas religioso, você tem um extremismo. E esse extremismo gera o totalitarismo. E o totalitarismo envolve essa questão da não aceitação daquilo que não é nacional, daquilo que não é diferente. E aí nasce essa questão e essa ideia até mesmo da xenofobia, sabe? Do desprezo, da aversão
àquilo que não é nacional, ao estrangeiro. A nossa nação, ela é superior a todos, né? Então, assim, os outros são inferiores, nós somos os melhores. Traz uma ideia de superioridade, porque eu não me contento, o totalitarismo nacionalista, ele traz essa ideia e o povo fica com essa ideia, no sentido de não se contentar em amar a nação, não se contentar em valorizar os símbolos nacionais, mas, para além disso, eu preciso rejeitar aquilo que não é nacional. Porque aquilo que não é nacional torna-se, de certa forma, um risco para a minha nacionalidade. E muitas vezes isso acontece. Isso é dito, isso é propagado, e na história a gente pode trazer, digamos assim, eventos marcantes desse totalitarismo nacionalista. A gente pode pegar como exemplo a Alemanha nazista, onde Hitler é posto como um líder da nação, um chanceler, o grande líder, e se põe como alguém que, olha, a gente está defendendo a Alemanha, a gente está defendendo o nosso povo. O nosso povo precisa ser valorizado, o nosso povo precisa ser engajado, o nosso povo precisa se posicionar diante do mundo. Aquilo que não representa o nosso povo não pode ser valorizado, tem que ser desprezado. Judeus foram mortos por conta disso. E é interessante, Tarcísio, que essa questão, quando há uma extrapolação, né, no caso da Alemanha, em que ele chegou a criar essa ideia de que existia, a nação alemã era só uma raça, que era a raça ariana, né? Então, mesmo aquelas pessoas que tinham nascido na Alemanha, que tinham uma cidadania alemã, se não fosse da raça ariana, não era alemão, né? Então, um nacionalismo que foi levado aos extremos, né? Então, o judeu, ele vivia na Alemanha, ele tinha uma nacionalidade alemã, mas ele pertencia a outra nação que era judeu, ele não era da raça ariana, ele não era da nossa nação, né? E por isso passou a ser perseguido, né? Passou a ser eliminado, a ideia de eliminar aqueles que não fazem parte de nós, né? Da nossa nação. Essa questão que envolve a questão cultural propriamente dita, né? O judaísmo, por mais... o judaísmo ele não naturalmente alemão. Então ele saía dessa ideia de pureza. É alemão, mas você é judeu, você não é um nacionalista puro. Você não é um nacional puro. E para Hitler isso representava uma ameaça. E o povo cria nessa ideia como de fato uma ameaça. O povo via, de fato, por conta do discurso, da retórica, não só os judeus, mas os negros, os ciganos homossexuais, como ameaça à nação. E a ameaça à nação, como eu disse, pela ideia do nacionalismo, representa uma ameaça ao povo, isso, pelo que é pregado. É interessante porque assim, a gente pensa, e como a maioria dos alemães apoiaram isso? Justamente porque aquilo que Tarcísio falou, é incutido na cabeça do povo, né? É uma coisa que incute na cabeça, essa uma ideologia, de que ele é superior, né? De que quem não faz parte desse grupo não deve ser valorizado, né? Então, isso leva isso às últimas consequências. Aí, se a gente for pensar, uma nação como o Brasil, né? Nós somos uma só nação brasileira, mas a diversidade de povos, né, que existe em nossa nação, se fosse dizer quem é realmente o brasileiro puro, né? Tem um brasileiro puro. Nós somos uma nação construída, né, de muitas raças, de muitas etnias. Então, a Alemanha, eles desprezaram tudo isso, né? Essa construção, e para levar às últimas consequências de uma raça pura, né? De uma nação pura. E para além disso, é interessante que, para a gente não confundir necessariamente
Porque o nacionalismo alemão foi peculiar. O ultranacionalismo, né? Com essa questão da raça propriamente dita. A gente sabe que até mesmo cientificamente falando, essa ideia de raça ela não existe. A raça é a raça humana, mas criou-se essa questão de raça. Mas a gente pode trazer outros exemplos no mundo. Fascismo na Itália, até mesmo o comunismo soviético, que trazia uma ideologia, nesse caso não uma raça propriamente dita, mas uma questão ideológica vinculada à nação, e que colocava o povo, de certa forma, vinculava o povo a essa ideologia, e o povo que não defendia essa ideologia, ou essa forma de pensar, ou de se posicionar na sociedade, era considerado, digamos assim, antipatriótico, entendeu? E quando você defendia de fato essas ideologias, ainda que de forma extremada, na cabeça do povo, muitas vezes por conta do engajamento que era feito, você estava defendendo a si, era uma questão de honra, mas muitas vezes deturpada, né? Como você falou, né? Às vezes não se leva tanto ao extremo, mas existe, né, às vezes, nações que têm essa ideia, né, que traz alguns slogans, né, América para os americanos, né, tem muita essa coisa forte de os Estados Unidos representam toda a América, né, é uma questão nacionalista bem forte também, né, a Europa, durante muito tempo, a Inglaterra tinha essa noção de ser o país mais desenvolvido da Europa, né? E esse nacionalismo europeu, de certa forma, ele influenciou na Primeira Guerra Mundial, né? Porque você tinha ali a Inglaterra, a Alemanha, a França, cada uma querendo se impor como a nação mais importante, né? Então, a gente vai ver que esse nacionalismo, ele tem essa tendência, né, de menosprezar as outras nações, né? E esse menosprezo pode trazer grandes problemas, né, a nível mesmo internacional, né, como a gente vai ver no decorrer da história. E o último ponto que a gente vai discutir, eu creio que é muito importante para nós, o cristão e o nacionalismo, né? Como o cristão deve se comportar, deve olhar para essa ideologia, né? Eu peguei aqui uns trechos da revista, né, onde o autor vai dizer: os cristãos que estão rendendo à nação uma honra que pertence somente a Deus, estão cometendo o pecado da idolatria. Essa ideologia se torna idólatra quando exige da pessoa uma fidelidade incontestável que somente Deus pode exigir. Então, esse é um cuidado, como nós já falamos nas outras lições, né, que o cristão precisa ter com a questão da idolatria. Quando você abraça uma ideologia, né, e muitas vezes a gente vê cristãos que confundem até o cristianismo com nacionalismo, né, com conservadorismo. Então, assim, são ideologias políticas que existe uma idolatria, né, e que o cristão precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, a gente pergunta, é possível ser cristão e ser nacionalista? Nesse caso, diante de tudo que a gente viu, a gente pode observar que o nacionalismo é uma ideologia, digamos assim, em sentido mais genérico, né? É uma ideologia como qualquer outra, como já foi tratado aqui, outras ideologias como o liberalismo, o conservadorismo. O nacionalismo também é uma ideologia. E nós, como cristãos, como eu disse no início, nós também somos, digamos assim, ou melhor dizendo, fazemos parte da sociedade. E não há o mal em nós nos identificarmos com determinadas ideologias. Mas o problema sempre está, de certa forma, até onde a gente vai ou até onde a gente leva essa ideologia.
E aí surge uma questão: é possível o cristão ser nacionalista? É. Até porque, por exemplo, uma das formas que a gente viu da manifestação do nacionalismo é o patriotismo. É possível eu amar a minha nação, eu tenho respeito, de certa forma, à minha cultura. Da mesma forma, é possível achar válida a soberania nacional, que é, de certa forma, um lema nacionalista. A nação, o país, ele precisa ser soberano diante das outras nações. Ele precisa ter a sua identidade. E não há mal nisso, eu achar, ou eu, de certa forma, me apegar a essa ideologia nesse sentido. Ocorre que, diante de várias vertentes, diante da história, de tudo que acontece, existem formas diversas de nacionalismo, que implicam numa questão de intensidade. E a gente pôs aqui como um ponto, um ponto paralelo, o nacionalismo patriótico versus o nacionalismo religioso. A gente usou de uma forma só para fazer esse paralelo nesse sentido, porque o nacionalismo patriótico, o que seria qual nesse sentido que a gente está tratando? Esse nacionalismo patriótico e esse nacionalismo religioso. Então, o nacionalismo patriótico, né, quando o que nós falamos é a questão do respeito à pátria, né, de a criação da ideia de uma soberania nacional, né, que está mais envolvido com uma questão política mesmo, né, que envolve a nação, né, que envolve aquele país. Então, é um nacionalismo voltado para os valores dessa nação, os valores desse país, que às vezes extrapolam para um sentimento de superioridade, né, da nação. Então, nesse sentido, esse nacionalismo patriótico, a gente pode dizer que é esse nacionalismo moderado, onde se tem um apreço, como eu disse, pela nação, se tem um zelo, um cuidado pela nação, pelos símbolos nacionais, e de forma moderada. E por outro lado, o nacionalismo religioso é um nacionalismo onde se põe a nação como centro, de certa forma, da própria vida, onde há uma confusão de identidade entre eu, indivíduo, e a própria nação, ao ponto de eu defender a nação a todo e qualquer custo, ao ponto de eu amar a nação e, por outro lado, odiar o que não é nacional, porque se eu amo a nação, eu me amo. E de não ter uma questão crítica, né? Esse nacionalismo religioso não está falando aqui no sentido espiritual, né? De uma religião, mas é a questão de isso se torna tão intenso que é como se fosse uma doutrina, uma né? devoção. Uma devoção. Quando não se tem um olhar crítico, né? É como você deve seguir cegamente, né? Tudo do seu país é bom, é maravilhoso, está acima dos outros, é superior. Então, essa coisa religiosa no sentido de ser, vamos dizer assim, doutrinário, né? Como se fosse uma doutrina. E assim, essa falta de senso crítico leva, de certa forma, o povo que está engajado e de uma forma intensa de amor nacional e ódio ao antinacional, leva, de certa forma, a busca de um líder que os represente à altura. Um herói, um Messias, um Salvador, que de certa forma represente, seja uma representatividade, como eu disse, quando a gente citou Vargas, seja uma representatividade da nação. Então, aquele líder, o que ele disser, está dito. O que ele falar, está falado no sentido de que ele está falando pela nação. Se ele está falando pela nação, ele está falando por mim. Então, se ele defende a nação e odeia o antinacional, é isso que nós também devemos fazer. Então, se busca isso. E quando se busca isso e se estabelece isso, posteriormente, promove-se um apoio a isso, a determinadas lideranças
que tenham esse pensamento, digamos, esses pensamentos nacionalistas extremados. Um apoio incondicional, né? Um apoio acrítico. E aí surge o questionamento diante de uma situação como essa. Porque se põe a nação acima de tudo e de todos, até mesmo dos diferentes, dos antinacionais, podendo gerar um totalitarismo propriamente dito, e aí se põe uma questão de vida ou morte, muitas vezes. Onde se põe a população... Morrer pela pátria, né? A desafios. Então surge o questionamento, poxa, morrer pela pátria é uma questão de honra? Olha, a sua pátria é por você. Então morra pela sua pátria, mas se possível e se preciso também, mate por ela. E isso gera, de certa forma, ao meu ver, ao meu sentir, muitas vezes um desequilíbrio. Isso, porque assim, a pátria não está a seu serviço, você que está a serviço dela, ainda que você esteja sendo prejudicado, ainda que você vá ao extremo, mas eu tenho que fazer pela pátria. E acaba sendo uma forma de pensar e de se posicionar um pouco quanto quadrada, no sentido de irredutível, que não se muda, sabe? Você segue um padrão onde se tem nacional e antinacional, e não nacional. Nacional e estrangeiro, o que presta, o nacional, o que não presta, o estrangeiro. E você segue esse padrão, muitas vezes, a todo custo, e colocando muitas vezes a humanidade propriamente em risco. Você põe e elege muitas vezes, como nós dissemos, uma liderança que você vai se sujeitar a ela, ainda que ela viole princípios que outrora você acreditava. E ao meu ver, nós como cristãos, nós não devemos obediência necessariamente e obediência irredutível a ideologias, porque como nós estamos vendo no decorrer desses estudos, ideologias elas se manifestam de forma moderada e também extremada. Então, se nós devemos obediência e, digamos assim, devoção à ideologia, quando ela vem de forma extremada, nós iremos também nos render a ela. E muitas vezes negar princípios basilares, que são princípios bíblicos. Nós, como cristãos, ao meu sentir, nós devemos ter a palavra, isso parece clichê, mas é a verdade, como a nossa fonte, de certa forma, inspiradora e norteadora, para que nós podemos nos posicionar dentro da sociedade, resguardando os princípios que lá estão, porque poderão vir ideologias, poderão vir líderes que nós muitas das vezes enaltecemos, que em nome, muitas vezes, da nação, viola princípios. E aí cabe a nós, como cristãos, resolver se a nossa obediência vai ser a nossa ideologia, a nossa liderança ou aos nossos princípios bíblicos, que são princípios de Deus. A palavra de Deus fala que cabe, que melhor obedecer a Deus do que aos homens. Isso não quer dizer que você precisa ser um rebelde diante de um Estado que tenha uma linha ideológica que você não concorde. Não necessariamente é isso. Mas o que nós estamos dizendo é que, independente da linha ideológica que você venha escolher, você não pode, em hipótese alguma, como cristão, abrir mão dos princípios de Deus. Dos princípios de Deus que estão postos na Bíblia, que estão, de certa forma, acima de toda e qualquer ideologia. Isso. Quando a gente estuda, né, um pouco sobre o que foi o cristianismo, como os cristãos reagiram com relação ao nazismo, por exemplo, né? Eu estava dando uma pesquisada sobre isso e grande parte dos cristãos inicialmente se renderam à ideia do nazismo porque eles estavam diante de uma Alemanha que estava fracassada, né? Diante de uma ameaça do socialismo soviético que estava avançando na Europa. Mas aí é interessante
interessante que alguns líderes cristãos, desde o início, já observaram que aquilo não estava certo, né? Já começaram a perceber. Não, Hitler está querendo tomar o lugar de Deus, né? Está se posicionando como um soberano. E nós sabemos que quem é soberano sobre todos é Deus, né? Então isso é um princípio bíblico, né? Deus é o nosso soberano. Quando a gente vai ver as cartas de Paulo, né? Paulo aparentemente não fala de política. Quando você lê lá em Romanos, aparentemente ele não está falando de política. Mas quando ele diz, né, Cristo é o filho de Davi, é o Salvador, né? É o nosso rei, é o nosso Salvador, né? Devemos adoração somente a Ele. Paulo estava se posicionando ali politicamente, dizendo, ó, o soberano aqui não é Nero, né? O soberano é Cristo, né? Nós devemos total adoração, devoção, obediência a Cristo. Então, isso é um posicionamento político com base nas Escrituras, né? Então, quando a gente pensa na questão do nacionalismo, enquanto cristãos, nós precisamos medir, né? Até que ponto eu posso ser nacionalista sem ferir, né, os princípios bíblicos, sem ferir os princípios da palavra, né? Então, no caso, nós temos que, de certa forma, buscar essa resistência, digamos assim, à idolatria, em todas as suas formas. Em todas as suas formas. E a gente sabe que a idolatria, muitas vezes, e isso se tornou até comum dizer, que ela não se limita à questão da adoração de imagens, de santo, como outrora era unicamente posta. A idolatria é, de certa forma, quando você, cristão, que muitas vezes se descrente em Deus, você pega esse Deus e vai colocando em segundo plano, e colocando outras coisas, seja... Buscamos a salvação em homens, né? Achando que um homem vai resolver todos os problemas de um país, de uma nação. Um homem ou até mesmo a ideologia propriamente. A ideologia. É algo abstrato, mas é algo que move. A ideologia movimenta a sociedade. A ideologia, ela faz o homem ideológico agir. Então, nós temos que buscar ter essa resistência a essa idolatria. Como disse, não necessariamente nós devemos resistir às autoridades nacionais. Mas se essas extrapolam, digamos assim, os princípios basilares até mesmo das Escrituras, nós temos que ter uma resistência. Nós temos que ter uma resistência a nós mesmos. Porque, ao meu ver, a idolatria nada mais é do que eu colocar a minha vontade, o meu desejo, inclusive o meu desejo ideológico, acima de todas as coisas, acima inclusive de Deus e da minha devoção a Deus. Eu me torno um devoto ideológico, político, em detrimento à minha devoção e adoração a Deus. Então, se a minha ideologia, se a minha devoção, a minha religiosidade nacionalista põe em risco a minha fé, a minha crença no único Deus vivo e Salvador, essa forma de pensar, de crer, não é benéfica para nós cristãos. Eu vou trazer aqui um texto de Gálatas, do capítulo 3, versículo 27 a 29, que diz o seguinte: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, assim, quando
a ideia do nacionalismo, né? Ele traz em nós esse sentimento de superioridade diante dos outros, também é algo que não é cristão, né? Essa ideia de que não, a nossa língua é superior à das outras, né? Então, se eu falo português, o português é uma língua superior, a nossa cultura é superior, nós somos melhores do que os outros. O que Paulo está dizendo aqui em Cristo todos nós somos iguais, né? Ninguém é melhor do que o outro. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, Deus não criou o povo para uma nação ser superior à outra, né? Deus criou todos como fazendo parte da sua criação. A questão do amor ao próximo, de olhar para o outro, não importa se ele é do continente africano, se ele é europeu, se ele é norte-americano, né? Ele é uma criatura de Deus, criada à imagem e à semelhança do Senhor, né? E todos precisam ser respeitados, todos precisam ser valorizados. Então, nós não podemos deixar que esse sentimento nacionalista nos traz essa ideia de tratar os outros como inferiores, né? E, para além disso, Cláudio, é importante a gente ter em mente sempre, nós todos, como cristãos, que ideologias elas são humanas. Os humanos criam ideologias, até para, muitas vezes, com uma boa intenção de equilíbrio social. As ideologias... Já disse certo cantor, né? Ideologia eu quero uma para viver, né? Mas, na verdade, será que nós precisamos mesmo de uma ideologia para viver? Nós só vivemos se depender de uma ideologia. E ainda que venhamos ter essa ideologia, ainda que ela não seja necessária, mas pode ser inclusive útil nas nossas vidas, mas ainda que tenhamos essa ideologia, possamos ter equilíbrio na manifestação dela, porque é isso que volta. A gente precisa entender que qualquer manifestação ideológica, qualquer forma de governo, tudo isso é humano, tudo isso é terreno, tudo isso é passageiro. E eu queria também deixar um texto aqui para nós, que está em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que diz: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Que nós possamos, como igreja, ter esse pensamento. Que a nossa vida, ela não se limita a uma ideologia. O centro da nossa vida jamais pode ser uma corrente ideológica, seja ela qual for. Seja ela qual for. Seja ela qual for, de direita ou de esquerda, seja ela qual for, a nossa fonte de vida, ela deve ser, ela deve ser permanente. Ela deve ser permanente. Nós devemos visar o eterno. E o eterno não está, digamos assim, concentrado naquilo que é humano propriamente dito. Mas o eterno está naquilo que é divino. Está na vida eterna que Deus nos dá em Cristo Jesus. E é para essa vida eterna que nós temos que olhar. É para Nova Jerusalém, a nossa nação, digamos assim, fazendo essa colocação pelo tema, a nossa nação originária. Somos cidadãos do céu, né? Estamos aqui de passagem. De onde nunca deveríamos ter saído. Mas o pecado nos tirou de lá, nos tirou dessa origem, digamos assim, dessa unidade que é de povo de Deus, de filho de Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas em Cristo nós somos reaproximados, e essa reaproximação nos tem que fazer que nós coloquemos os nossos olhos nele, em Cristo, entendendo que tudo que está aqui é passageiro, e é Ele que nós devemos buscar, porque é Ele que é eterno, e a nossa vida eterna será ao lado dele,
na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, que Ele nos prometeu e nos dará, se o nosso coração estiver nele, pela graça dele. Isso aí, né? E justamente isso, né? Que é o propósito, o objetivo desses estudos, né? Nós temos essa certeza de que os nossos olhos, né? Os nossos pensamentos são para as coisas do alto. Nós precisamos, sim, compreender essas ideologias, as coisas terrenas, né? Porque nós estamos vivendo aqui em comunidade, em sociedade, mas sempre ter essa moderação, né? De saber que nós não podemos nos render, pegar uma ideologia como totalmente correta, fazer disso uma devoção, né? Trazer isso para nós como se isso fosse a coisa mais importante, está acima de qualquer coisa. O que está acima de todas as coisas é o nosso Redentor, né? Ele está acima de todas as coisas, Ele é que rege todas as coisas e o nosso coração deve estar nele. Então, nós estamos assim finalizando essa lição. Os irmãos podem, né, o grupo está também opinando, acrescentando, fazendo algum questionamento, para a gente estar aprendendo mais, né? Então, vamos estar assim já encerrando mais esse estudo.